Boa noite, Adriano. Boa noite, pessoal. É um prazer mesmo estar a quinta vez aí com vocês, né? Acho que ininterruptos, né? Os anos aí. Sim, É um prazer, tá? Porque é sempre bom a gente estar com pessoas que querem estudar, né? Que têm o mesmo interesse com a gente pelo conhecimento espírita, pela vivência, pela aplicação do conhecimento espírita, tá? E como você colocou, esse é um tema polêmico, tá? É um tema atual, é um tema que, infelizmente, as pessoas têm fugido, tá? Justamente pelas polêmicas, tá? Então, é um tema muito polarizado, como boa parte das discussões que a gente tem, tá? Então, a gente vai encontrar tanto no movimento espírita quanto fora, pessoas que caminham nos extremos dessa discussão, e o que a gente vai ver aqui é que a doutrina espírita não vai para nenhum desses extremos, tá? É uma doutrina que vai muito vamos dizer assim, num caminho central, tá? Um caminho compreensivo. Eu já digo a vocês, muito mais compreensivo do que a gente vai encontrar nas demais tradições religiosas, tá? No que se refere a pessoas ou a pessoas transexuais. E um assunto que, do meu ponto de vista, apesar de algumas pessoas estarem fugindo, tá? É um assunto que tem que ser abordado, que ele é urgente, tá? Há pessoas nessa condição sexual, nessas diversas condições sexuais, né? Nas nossas famílias, nos nossos centros espíritas, no nosso dia a dia, pessoas que estão envolvidas, que estão bem com isso, pessoas que sofrem com isso, tá? É, pela sua própria aceitação, pela questão do próprio preconceito, que é muito forte ainda, tá? Então, fugir desse tema, na verdade, é fugir da proposta de caridade espírita, tá? Então, a gente tem que enfrentá-lo. E eu digo para vocês, eu falo com muita tranquilidade dele, vou colocar aqui algumas posições que são diferentes da doutrina, tá? Mas falo com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de preocupação, como é que eu vou dizer, de ofender, de magoar, de excluir, pelo contrário, tá? Mas é uma proposta muito acolhedora, que não é a minha proposta, é a proposta da doutrina espírita, tá bom? Como a Adriano comentou, eu vou fazer uma divisão aqui, não vou nem fazer em três blocos, não, vou fazer em dois. Porque justamente eu vou apontar as questões centrais, as conclusões centrais, vou passar todos os slides com vocês, mesmo que eu não os leia, tá? E aí vou abrindo para vocês colocarem. E qualquer questão que retome algum slide, alguma coisa que eu tenha ali de forma mais aprofundada, eu volto, mostro para vocês, tá? Deixa eu fazer aqui o compartilhamento da tela. Pronto, acho que foi aí. Então vamos lá, gente. Os três assuntos aqui, né? Eu vou fazer em dois blocos, mas os três assuntos aqui são os seguintes. O primeiro deles, a questão do gênero, no que se refere a homens e mulheres, do ponto de vista espírita, tá? Como é que a gente encara isso, essas diferenças ou igualdades, tá? O segundo ponto é qual que é a perspectiva espírita sobre a homem e a transexualidade, ou seja, o que que nós vamos encontrar nas bases espíritas sobre o assunto, origens, causas, como olhar para isso, tá? E o terceiro ponto, que é o ponto que as pessoas mais fogem e que é o mais interessante, assim, para aquele que está nessa condição, é justamente essa, né? Se eu sou homossexual, se eu sou transexual, eu consigo encontrar na doutrina espírita orientações para que eu escolha o que fazer? Então perceba essa questão, né? A pessoa escolhe o que fazer. Mas será que ela encontra na doutrina espírita bases que direcionem isso? Tá? Então essa é a nossa divisão. Vou apresentar aqui os dois primeiros blocos, tá? Tanto essa ideia do gênero quanto a ideia, a visão espírita sobre a homossexualidade e transexualidade. Vou fazer uma pausa aí e depois a gente vai para esse terceiro bloco, tá bom? Então vamos lá, gente. Peraí, passei aqui, tá indo. Ó, as questões centrais sobre isso, a questão central, na verdade, sobre isso no Livro dos Espíritos, tá? É a questão 200, tá? Em que Kardec pergunta o seguinte: os espíritos têm sexos? E aí os espíritos vão dizer para nós, né? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização, né? Então, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Ou seja, aqui dá a entender, a resposta dá a entender, né? Que eles estão tratando da relação sexual, tá? Mas quando a gente vai para a parte que está em negrito, olha o que eles vão dizer para nós. Os sexos dependem da organização, tá? Organização biológica, talvez, organização da forma como a pessoa se identifica ou se sente, talvez seja tudo incluído aí, tá? Mas intrinsecamente os espíritos não têm sexos, tá? Então, na nossa condição imortal, nós não somos homens, não somos mulheres, tá? Nós temos, ainda na nossa condição evolutiva, e acredito que isso vai durar por um bom tempo, essa necessidade de, ora, encarnar como homens, ora como mulheres, né? De ter essas duas
condições no que se refere ou à identidade ou à biologia, tá? Essa é uma condição atual, mas que intrinsecamente nós não somos nenhum nem outro, tá? E, ó, como aponta a questão 202 e outras do entorno aí, encarnar como homem ou encarnar como mulher é uma escolha que o espírito faz, tá? E depende do quê? Provas que ele tem que passar, aprendizados, experiências diferentes, tá? Então, tanto por questões biológicas quanto culturais, ser homem ou ser mulher numa determinada encarnação me traz experiências diferentes, tá? Então, por isso que nós vamos ter essas experiências diferentes, tá? Como homens, como mulheres. Nós não temos muito acesso de formação dos espíritos, tá? Como que isso funciona? Será que eu fico muito tempo como um, muito tempo como o outro? Será que eu vou em um? A gente não sabe muito bem como isso, mas a gente como é isso, mas a gente sabe que isso acontece. Beleza? Vamos lá. Revista Espírito, o que Allan Kardec vai nos dizer a partir dos estudos dele, tá? Se nós não somos nem homens nem mulheres intrinsecamente, no mundo espiritual, quando estamos desencarnados, isso a gente vê muito nas obras espíritas aí subsidiárias, né? Nós vamos nos apresentar como homens ou como mulheres. Tá? Por quê? Ainda estamos vinculados a esse tipo de pensamento. Então, os espíritos vão dizer, Kardec vai dizer, na verdade, aqui, ó, que desencarnado, o espírito pode conservar nesse estado, né, condição de homem ou de mulher, da qual a marca permaneceu nele. Tá? Isso é importante porque, vamos ver à frente aí, uma outra questão. O outro ponto é esse aqui, que é claro para os espíritas, assim, né? Pelo menos nas nossas obras básicas. E isso é muito à frente do tempo, isso é muito interessante, tá? Então, claramente, os Espíritos vão dizer para nós que homens e mulheres têm que ter os mesmos direitos, tá? Não é o nosso tema principal aqui, mas é importante ficar claro. Porém, eles reconhecem, e já ficou claro na questão 202, né? Que é diferente ser homem e ser mulher, tá? Temos diferenças. Não no ponto de vista que subordine um ao outro, ou que coloque um como mais importante que o outro, de forma alguma, tá? Por isso eles vão apontar que não deve haver uma legislação que imponha as mesmas funções, tá? Mas que dê a liberdade para que as pessoas escolham que funções ocupar. Tanto no que se refere à profissão, ao dia a dia, à vida familiar, tá? E eles vão reconhecer que há tendências gerais de homens e de mulheres que vão facilitar ou aproximar de certas profissões, por exemplo, de certas questões. O que, mais uma vez, não impede que homens e mulheres assumam funções que culturalmente sejam predominantemente masculinas ou femininas, tá? Nós temos os mesmos direitos. Isso não é o tema central para nós aqui hoje, tá? Isso aí nós comentamos, né? Das diferenças de tendência, de condição. E outra coisa que é importante, que eu ia comentar também, só em estágios evolutivos mais distantes da nossa situação, que nós vamos encontrar essa, vamos dizer assim, libertação não, mas essa não necessidade de reencarnar ou de ocupar experiências, ora como masculinas, ora como femininas, mas de superar, né, essa polaridade que a gente vê, tá bom? O que é importante que eu não posso deixar de falar? Que nós vamos ver à frente a questão do que prevalece no plano espiritual. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O que é importante? Eu vou até voltar nisso, mas para deixar claro. Do ponto de vista espírita, do que a gente observa, ser homem e ser mulher, tá? Não é apenas uma questão biológica, porque um certo polo ideológico radical, no lado mais conservador, vai dizer assim: homem é homem, mulher é mulher. O corpo físico é o que determina e ponto final, tá? A doutrina espírita não se alinha com esse radicalismo, tá? Da mesma forma, não se alinha com o radicalismo culturalista, que vai dizer que ser homem ou ser mulher é só uma questão cultural. Entendem? A pessoa, a mulher se faz mulher, o homem se faz homem. Não, tá? Nós não vamos para esse polo também, não. Para o espiritismo, a partir dos textos espíritas, tá? A biologia influencia? Influencia. A cultura influencia? Influencia. O que é que influencia mais? Não sabemos. E outro detalhe, hein? O campo cultural, do ponto de vista espírita, ainda vai incluir as nossas experiências de outras vidas. Então, quando eu reencarno nessa vida aqui como homem, biologicamente falando, eu trago também as minhas experiências culturais masculinas de outras encarnações. Todos nós aqui, tá? Em que a cultura, por exemplo, num certo sentido, né, colocava a mulher como submissa. Então, a encarnação de todos nós aqui, na última encarnação nossa,
vamos botar aí há 100 anos atrás aí, vamos fazer uma média aqui, nós vivíamos numa sociedade em que a mulher tinha muito menos direitos que hoje. Então, quando a gente já reencarna também com essa expectativa cultural que tem que ser superada. Entende? Agora, a biologia interfere? Interfere. Questões de testosterona, força muscular, e vários outros aspectos, tá? Que, mais uma vez, não estão aí para subordinar homens e mulheres uns aos outros. Não, tá? Então, em resumo, são funções complementares. Fechamos o primeiro bloco de forma bem resumida, tá bom? Deixa eu entrar no segundo para a gente fazer a primeira pausa. Então, vamos lá. Homem e transexualidade. Primeira coisa importante. Ah, Daniel, por que você não está falando aí dos outros 85 tipos de gêneros e sexualidades que estão catalogados atualmente na sigla LGBTQI+, e várias outras letras, né? Porque nós não temos informações explícitas sobre essa gama de condições sexuais, tá? Nós temos pouquíssimas informações, vocês vão ver, sobre a sobre a transexualidade, tá bom? Então, nós não temos sobre outras sexualidades que estão aí, o que não quer dizer que o Espiritismo não as reconhece, ou acha isso, ou acha aquilo, tá? Nós simplesmente não temos informações. Então, eu vou falar aqui da homo e da transexualidade, tá? Agora, já digo para vocês, meu ponto de vista, o que nós vamos falar aqui, eu acredito que se aplique a boa parte das outras condições sexuais que a gente observa por aí, tá bom? Vamos lá. Olha só, dados aí da forma como a ciência atua, trata hoje o tema, tá bom? No campo da psicologia e outros, tá? O que que é sexo? Isso é muito importante, gente. Não é informação espírita, mas nós vamos dialogar com essa informação. O sexo é a questão biológica, tá? Então, eu tenho dois sexos, do ponto de vista, vamos dizer assim, da ciência. Eu tenho o masculino e o feminino, do ponto de vista biológico, que é definido por questões genitais, por questões genéticas, tá? E vai nos separar aí entre machos e fêmeas. Isso é um ponto. Segundo ponto, gênero. A forma como nós nos identificamos, como nós nos sentimos, né? E aí é aquilo que eu falei com vocês, botei até entre aspas aqui. Do ponto de vista mais culturalista, vai dizer que a identidade feminina masculina se refere apenas a como a sociedade nos coloca regras, comportamentos, tá? Nós vamos ver que, na verdade, isso é presente? Sim. Então, quando nós reencarnamos, nós já recebemos da sociedade papéis ou expectativas definidas, né? Ah, o homem é assim, a mulher é assim, a gente observa isso, tá? Muito disso pode ser questionado? Pode. E nós fazemos isso e admitimos isso, tá? Ou seja, gênero é como a pessoa se sente. Então, se eu estou num corpo masculino, sexo biológico, e me sinto mulher, eu sou uma pessoa transgênero ou transexual. Então, eu sou uma mulher trans, porque o meu gênero é feminino, mas o meu sexo biológico é masculino, tá? Da mesma forma, eu tenho a sexualidade, que é a diferente, olha só, hein? É a minha orientação sexual, é o que se refere ao meu desejo sexual. Então, eu vou sempre priorizar exemplos masculinos, tá, gente? Mas sempre serve para o contrário, tá? Então, imagina eu, biologicamente, corpo masculino. Se eu tenho desejo sexual por homens, eu sou homossexual. Se eu tenho desejo sexual por mulheres, sou heterossexual, tá? Olha que interessante, eu nem vou entrar nessa complicação aqui. Mas o gênero e a sexualidade, eles podem se combinar. Então, eu posso ter transexuais heterossexuais, transexuais homossexuais, tá? E vice-versa. Eu nem vou entrar nessa complicação, não. Mas o importante, complicação que eu digo para entender, tá? Não das pessoas em si. Mas é importante a gente saber isso. Ou seja, a sexualidade não é se eu tenho relações sexuais com o mesmo sexo, é se eu tenho atração. Percebe que esse detalhe é importante, tá? Isso é uma coisa que às vezes ninguém vai saber. Coisa minha, às vezes vão saber, tá? Agora, eu posso ser corpo masculino, me sentir homem, ou seja, não sou trans, e ter desejo sexual por homens. Então, sou homossexual, eu me sinto homem. Meu corpo é masculino, mas o meu desejo sexual é pelo mesmo sexo, entende? Então, isso é o que a gente observa e o que é catalogado, tá, pela ciência. Vamos dialogar com isso, tá? O que é importante? Em muitos textos espíritas, ainda mais que esses conceitos são recentes, a gente vai ver uma mistura de homo com transexualidade.
tá? Que a gente já sabe agora que não é a mesma coisa, beleza? Mas vamos lá. Olha o que eu estava falando com vocês antes, daquele mesmo texto, se eu não me engano, que eu comentei de o espírito estar no mundo espiritual e guardar as suas características masculinas ou femininas. Olha que legal isso aqui, e já digo para vocês, é o único texto de Kardec em que ele trata do assunto da da transexualidade. O único, diretamente, tá? Revista Espírita. Olha que interessante, esse eu vou ler inteiro aqui. Opa, passei. Então, ó. Se essa influência repercute da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, se eu sou homem nessa encarnação, desencarne e guardo aquelas características, ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual à vida corpórea, quando reencarna. Numa nova encarnação, olha isso, hein? Ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, fará um homem avançado. Se for atrasado, fará um homem atrasado. Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Gente, esse texto é fantástico. Olha a naturalidade no que Kardec aborda esse assunto. Ou seja, se eu na vida anterior fui corpo masculino, cultura masculina, identidade masculina, se eu reencarno como mulher na vida seguinte, eu poderá, não quer dizer que é sempre, tá? Guardar gostos, tendências, caráter inerentes ao sexo que eu tive na outra vida. O que é que inclui gostos, caráter e tendências? Identidade de gênero, orientação sexual. E o que Kardec vai falar que isso é? Uma anomalia aparente. O que é uma coisa anômala? Que foge do que é comum, que foge do que é a regra. Mas, ao mesmo tempo, para ele é algo aparente. Por quê, gente? Porque a doutrina espírita vem nos mostrar que essas coisas são naturais do processo evolutivo. Que eu possa guardar numa vida inclinações que eu tive na vida anterior. Pode ser que eu mude de sexo e não apresente nenhuma dessas características do sexo anterior. Pode ser que eu aparente certas características, mas não traga nem a orientação sexual, nem a identidade de gênero. Mas tenha talvez algumas características, entendeu? Como pode ser que eu tenha características a ponto de me sentir mulher ou homem da vida anterior, olha só, ou de ter o desejo sexual que eu tinha na minha experiência carnatória da vida anterior. Tá vendo a naturalidade com que ele trata? É muito natural, é muito tranquilo, tá? Mas vamos lá. Agora sim, vamos dizer assim, esse segundo bloco. O que a doutrina espírita entende diante da homossexualidade, perante a transexualidade, aos homossexuais, aos transexuais, tá? Olha esse texto de Emmanuel aqui, de uma obra de 1970, que é o Vida e Sexo, que eu já digo para vocês, no meu ponto de vista, tá? É a melhor obra que nós temos sobre sexualidade até hoje, essa obra do Emmanuel. Olha quanto tempo tem, 55 anos, tá? O que ele vai dizer para nós, ainda que ele misture um pouco os conceitos, tá? Se eu estou lidando com homotransexuais na minha família, no centro espírita, na minha rua, no meu trabalho, merecem aqui, ó, em pé de igualdade ao respeito e atenção devidas às criaturas heterossexuais. Conceitos de normalidade e anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos. Olha a grandeza disso, que se alinha com o comentário de Kardec. Se alinha com o comentário de Kardec, tá? Eu olhar só a biologia, só a morfologia, não me diz automaticamente sobre a sexualidade da pessoa. Diz algumas coisas, sim, me diz muita coisa, mas não diz tudo, tá? Então isso é importante. E olha o convite que ele faz, claro, gente, claro, o mesmo tratamento que se dá a heterossexual, a cisgênero, mesma coisa, tá? Vamos voltar depois que tratamento vai ser esse. Ó, olha que interessante. Vamos agora trazer visões espíritas ou dos espíritos. Essa pergunta já é interessante, tá, gente? Por quê? Cuidado. Nós temos um método espírita, o controle universal do ensino dos espíritos, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo,
que nos orienta na forma como nós devemos receber o que vem dos espíritos, tá? O que vem dos espíritos nem se fala. Ou seja, se eu tenho informações que vêm de um, dois espíritos, eu tenho posições individuais, eu não tenho posições do espiritismo. Para que eu tenha uma posição do espiritismo, eu tenho que ter uma diversidade de comunicações, de médiums, de centros, que recolham respostas, que colimem, que se encaminhem numa mesma direção. Isso é o que Kardec fez. Tá? Então, se eu tenho informações no médio um, 2 ou 3, eu ainda tenho pouca informação. Tá? Vamos lá. O que, que nós vamos encontrar? Década de 80, principalmente. Tá? Primeira coisa, aquela ideia que eu falei com vocês. A homossexualidade entendida apenas como ato sexual. Tá? Hoje em dia o conceito é mais amplo. É a orientação que vai dizer isso, não é o ato em si. E a transexualidade como identidade. Isso é uma coisa que o Espiritismo já aceita nessas obras de forma muito tranquila, que é esse se sentir, se identificar como de outro gênero. Década de 80, nós vamos encontrar, tanto de encarnados quanto desencarnados, algumas posições raras que vão apontar uma homotransexualidade como desvio patológico, como anormalidade. Tá? Nós vamos encontrar. Olha um exemplo interessante. Essa obra psicografada pelo Divaldo Franco, o Espírito Manuel Flamengo de Miranda, Loucura e Obsessão, uma obra interessantíssima. Nós vamos ver aqui o Espírito dizendo que é algo complicado. Mas nós vamos ver o médium Divaldo Franco, anos depois, dizendo claramente, ó, que não é uma patologia, não é um distúrbio de comportamento, não é um conduto de natureza reprovável. Olha que interessante. A gente está vendo o mesmo médium, posição própria, posição de um determinado espírito, caminhando em direções diferentes. Tá? Então, cuidado. Ah, o Espiritismo diz que... Cuidado. Em relação a isso, nós não podemos dizer. Tá? Nós não podemos dizer. Vamos lá. Origens possíveis da homotransexualidade. Isso é muito legal também. Tá? Gera muita confusão. Talvez uma das maiores confusões esteja aqui. Tá? Nós vamos encontrar, e eu sempre vou citar, só para vocês verem a quantidade que é pequena, tá? Dos autores médiums, tá? Eu vou destacar, no caso, autor, caso Kardec, e médiums brasileiros, tá? O Leon Denis vai aparecer às vezes também, que vão numa direção ou de outra, tá? Olha só, nós vamos encontrar em Kardec, em Chico Xavier e em Divaldo essa ideia da inversão sexual, que pode ser acompanhada de homotransexualidade, como nós vimos, tá? Desse carregar de características de vidas anteriores. Nós temos esse objetivo de inversão como enriquecimento moral e intelectual, tá? Então, eu vou, na vida seguinte, vir como homem, vir como mulher, carregando ou não características do sexo que eu ocupei anteriormente, para aprendizado, o que não tem nada a ver com desvio, com doença, não tem nada a ver com isso, tá? E a gente ainda tem registros, que eu estou também incluindo como provacionais, tanto em Divaldo como em Chico Xavier, que vão apontar a transexualidade principalmente, tá? Como, às vezes, uma condição até de missão, tá? Daquele espírito que, como numa vida seguinte, não vai atuar, não quer envolver questões de sexualidade na sua experiência encarnatória, escolhe vir numa posição de inversão justamente para evitar isso, tá? Então, nós temos isso também. Por que eu chamo de provacional? Porque são experiências escolhidas pelos espíritos, tá? Que podem significar testes. E como eu coloquei aqui, enriquecimento moral e intelectual. Então, observem que nesses pontos aqui não tem nenhum tipo de pensamento pejorativo, desmerecedor da condição homotransexual, tá? Olha esse texto também do Espírito de Joana de Anjos, que eu botei como exemplo aqui, pelo Divaldo. Tá um livro até que deve ter uns 10 anos esse livro que foi lançado. Olha o que ela vai dizer aqui, que interessante, ó. Que esse tipo de experiência, de mudanças de uma encarnação para outra, ó, pode não ter nenhum caráter de natureza kármica, punitiva, tá? Ou por efeitos de necessidade de retificação de erros anteriormente praticados. Ou seja, podem não ter origem expiatória, porém, podem ter. Podem ter. Isso que incomoda um pouco. Não deve incomodar, porque, gente, todas as experiências que nós temos, riqueza, pobreza, solidão, família, dificuldade A, problema de saúde B, facilidade em determinado aspecto, pode ser de origem expiatória ou provacional. Então, se eu reconhecer que, ainda que eu não possa identificar isso, né? Mas se eu reconhecer que é possível
que determinada condição homotransexual tem origem expiatória, eu não estou dizendo que essa pessoa é inferior a ninguém. Porque eu posso ser heterossexual e cisgênero e estar vivendo condições expiatórias complicadíssimas. Tem problemas morais enormes que não têm a ver com isso, tá? Através de vários médios aqui, vários que eu digo, três, quatro, tá? Daniel, A gente só um minuto, fala, é porque você falou uma palavra aí que talvez as hum, pessoas não entendam o significado da palavra qual cisgênero. seria? Cisgênero. Ah, sim, tá. No que se refere ao gênero, como eu comentei, que é a identidade sexual, que é o se identificar como homem ou como mulher, se eu me identifico, eu corpo masculino, se eu me identifico como homem, eu sou cisgênero ou cissexual, que é uma expressão que é menos usada. Se eu, corpo masculino, me sinto mulher, eu sou transgênero ou transexual. Ou seja, eu sou uma mulher trans. O que vale na definição de homem ou mulher, no que se refere hoje em dia os meios acadêmicos, tá? É como a pessoa se sente. Então, eu estou no corpo masculino, me sinto mulher, sou mulher trans. Eu estou no corpo feminino, me sinto homem, sou um homem trans. Mesmo que eu não faça cirurgias, mesmo que eu não use roupas diferentes, entende? É como a pessoa se identifica, tá? Tranquilo, gente? Mas vamos lá. Ok. No que se refere à expiação, nós vamos encontrar em obras espíritas, subsidiárias, esses médios aqui, situações em que o indivíduo comete equívocos no que se refere à área da sexualidade e, por expiação, a vida seguinte reencarna numa situação de inversão, num corpo oposto ao que estava antes. O que, como nós vimos ali em Kardec, poderá carregar caracteres, tendências e pensamentos dessa vida anterior, como não poderá. Pode não acontecer. Tá? Nessa condição, eu posso ter pessoas homo ou transexuais, uma condição de expiação. Quer dizer que todos são? Não. Quer dizer que a maioria é? Não sabemos. Quer dizer que isso justifica preconceitos? De forma alguma. Tá? Vamos ver outras causas minoritárias nas obras aí, processo obsessivo, interferência psíquica na gestação, nem vou ficar nisso. Aparece um médium, uma coisa assim. Tá? A gente tem, por exemplo, o livro Memória de um Suicida, que é o texto psicografado pela Ivone, do Espírito Camilo Cândido Botelho, que eu coloquei como exemplo aqui, de uma situação em que essa pessoa reencarna uma inversão sexual com questões homotransexuais, como resgate a atitudes equivocadas em relação ao sexo oposto da vida anterior. Tá? Outra coisa interessante, eu posso ter, eu nem botei aqui, mas em obras André Luiz, questões expiatórias do que se refere à sexualidade por equívoco de vida passada, né? Que não se refere à homotransexualidade. Mas, por exemplo, deformações, diferenças, dificuldades nos órgãos genitais, nos órgãos reprodutivos em geral. Isso pode acontecer também. Não tem nada a ver com homotransexualidade. Beleza, gente? Vamos lá. E aí eu estou só retomando algumas coisas resumidas aqui, ó. Que, diante da homotransexualidade, a nossa postura deve ser a mesma. Quais são as orientações adequadas do ponto de vista espírita? Monogamia, respeito ao próximo, compreensão, diálogo. Então, se eu sou homossexual, tenho relação com um homem, qual é a postura que a doutrina espírita recomenda? Né? Já adiantando o terceiro bloco, nós vamos parar daqui a pouco. A mesma postura que eu, um heterossexual cisgênero, tenho com a minha esposa. Respeito, monogamia, tudo isso que a gente sabe, do ponto de vista ético, tá? Não há nenhuma outra recomendação que a gente encontra nas obras espíritas subsidiárias, mais recentes, vamos dizer assim, que vão contrariamente a isso, tá? Vamos encontrar em alguns pesquisadores da década de 80, como Jorge André, como o próprio José Herculano Pires, tá? Posições não embasadas, que vão ser mais condenatórias em relação a isso, tá? Mas não são embasadas nem do ponto de vista científico, nem do ponto de vista espiritual, do controle universal, tá? Então, respeitamos? Respeitamos. Mas não são as ideias que a gente entende. Eu vou citar algumas à frente aí, como o mais coerentes com a proposta espírita atualmente, beleza? Deixa eu ver, ó, fechamos aqui. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, princípio não, tranquilo. Então, gente, só antes, para a gente, se vocês questionarem do que vem à frente, eu vou alertar, não tem problema nenhum, tá? Mas nós ainda estamos analisando até agora como que nós espíritas, lidamos com aqueles outros,
que são homo ou transexuais, tá? Como explicamos essa condição, e a expressão correta é essa, tá? Condição sexual, tá? Não tem nenhum problema falar isso, não. Então, nós identificamos essas condições, reconhecemos que elas existem, encontramos explicações para elas, essas explicações não são taxativas, como para nada no espiritismo, né, gente? É igual quando a pessoa às vezes vira e fala assim, vê algum mendigo na rua, e fala assim, ah, essa pessoa é mendiga porque ela foi rica na outra vida. Já viu esse tipo de comentário? Tem o menor sentido. O sentido que tem é que a condição de miséria pode ser uma condição expiatória ou provacional para quem tem dificuldades com questões materiais. Percebe? Mas não nos autoriza a olhar para alguém e dizer assim, ah, essa pessoa é isso por causa disso. Ah, essa pessoa é homossexual porque na vida passada... Não, eu não sei, eu não sei. Isso é possível? É. Estatisticamente, eu tenho informação? Não tem nenhuma, tá? E nada disso, como nós vamos ver mais à frente também, justifica algum tipo de preconceito, tá bom? Devolvo para vocês, fiquem à vontade. Bom, pessoal, a palavra está aberta aí. Até o que foi falado agora, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma opinião que queira colocar para o Daniel, nesse momento é o momento de falar. Adriana, Daniel, é muito interessante isso tudo, porque assim, a gente é de uma geração, né? Tô falando de mim, de uma geração anterior, né? Que foi educada de uma maneira diferente. Então, essa nova novidade, essa nova geração que está vindo, a gente tem certos preconceitos, porque fui educada assim, certas dificuldades para lidar com isso, mas eu tenho aceitação e tenho respeito. Aí eu queria saber, na parte espiritual, por exemplo, um homem, ele faz a cirurgia para se tornar mulher, como a gente vê até caso de criança acontecendo isso, né? Os pais autorizam a cirurgia para mudar de sexo de criança de 10 anos, 6 anos, 7 anos. E aí eu queria saber, é, as provas que ele assumiu na espiritualidade, por exemplo, se ele assumiu vir como homem ou como mulher, e aqui ele se deixa levar, né, pelas tendências de vidas anteriores, como que fica essa situação? Vamos falar disso no próximo tópico, Ah, tá. especificamente, que é sobre como que aquele que está nessa condição, se nós encontramos a doutrina espírita, embasamento para que ele tome decisões, inclusive essa. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Tá. obrigado, Adriana. Suami, você só está com o microfone fechado, Suami. Opa, fechou de novo, por algum motivo. Ué, Agora não, foi, agora foi, foi, né? foi, Agora foi. foi. Boa noite a todos e todas. Eu queria fazer só um comentário rápido, né? Porque, é assim, vou falar o que é praxe entre nós, que é a grandeza, né, da doutrina espírita, o, como que ela está à frente do tempo, né? Como estava à frente do tempo. Você vê, século XIX, né? O século XIX, nós, conforme a Adriana falou, hoje, pleno século XXI, nós encontramos muita gente, mas muita gente preconceituosa. E não é só, vai falar assim, ah, são os idosos, são, não. Eu sou professor, eu lido com jovens, com adolescentes, com pessoas mais velhas até do que eu. Mas, independente da idade, você vê ainda gente com muito preconceito. E, em pleno século XIX, Kardec ainda já falando sobre isso. Né? O que você comentou, perdão, Daniel, Daniel, sobre a doutrina espírita não falar no leque enorme que nós temos hoje sobre essas, digamos, diferenças, não tinha como, né? Porque isso é coisa nova, né? São denominações que vieram, que a ciência colocou há pouco tempo. E se nós recuarmos um pouquinho no tempo, nós vamos ver que há não muito tempo atrás considerava até doença, né?
Aí depois a Organização Mundial da Saúde falou, não, isso aí não é doença, não. E até no meio espírita você vê alguns, a opinião, que você falou, a opinião do orador ainda desviar ainda para esse, escorregar, né, digamos assim, para esse lado aí. Mas é só isso que eu queria comentar. Obrigado pela atenção. Obrigado, Flaminho. Quer fazer Então, algum comentário? ótimo. É isso mesmo, muito bem colocado. A gente encontra ainda preconceito, encontra incompreensão. Agora, o que é importante? Todos nós temos preconceitos, com várias coisas. A gente tem que, não é negar, é identificar se tem e trabalhar. Eu já vi pessoas chegarem em mim e falar assim, Daniel, eu tenho preconceito com pessoas homossexuais, mas eu entendo que eu estou errado. Olha que legal. Logo, eu vou trabalhar isso. Por que que eu tenho essa repulsa? Por que que eu tenho essa resistência? Eu vou trabalhar isso, né? E outra coisa que é importante, a gente tem esses registros na história da humanidade toda, tá? Mas a gente, em determinadas culturas, a gente vai oscilando em termos da forma como lida com as coisas, tá? E a gente viu sim, né, nos últimos séculos para cá, um enrijecimento em relação a isso, em relação às funções, a papéis de homem, de mulher. Olha como é que isso está ligado, né? Então, por que que vem uma resistência? Porque culturalmente, se eu vejo alguém que tem que ter o papel de homem e não tem, eu acho que essa pessoa está errada. Percebe? Isso me incomoda. Só que a gente vai aprendendo o quê? Como Kardec diz, como Emmanuel reforça. Só a condição biológica não explica tudo. Explica sim algumas coisas, mas não explica tudo, né? E a doutrina espírita, na sua grandeza, faz a gente pensar. Obrigado, Daniel. Neide? Ô, Daniel, nem uma pergunta, assim, com sua amiga também não é uma pergunta, mas eu achei interessante porque eu não sei se você vai falar, se eu vou te atrapalhar, né? Mas o capítulo 21 do Vida e Sexo fala exatamente o que você falou, exatamente. E fala ainda das condições, ele fala que a ciência não tem como explicar, né? Mas, essa questão da homossexualidade ou transexualidade e que só a compreensão à luz da reencarnação. E aí Perfeito. ele fala também que nós somos bissexual, porque horas mulher, horas homem, nós temos os dois. Então, eu lembrei daquela música da Rita Lee, né? Que nós somos homem e mulher, quer dizer, nós temos os dois, né? E aí ele fala também daquele que reencarna como talvez uma expiação, como você falou, porque abusou das faculdades genésicas e ele volta, né? E fala que também desse no mundo espiritual eu levo aquelas as características de um sexo, de um gênero, depois eu retorno com eles e aqui eu tenho os desejos, tudo como eu tinha antes. Não, praticamente você fez aí, falou tudo sobre esse capítulo 21 do Vida e Sexo, que eu tinha até dando uma olhadinha hoje. Isso é impressionante. Olha, bendita Isso. doutrina espírita, como falou sua amiga. Exato. Não, e exatamente os textos de Emmanuel que eu citei, todos são desse capítulo 21, tá? Que eu Nossa, já citei e maravilha esse vou capítulo. voltar nele. Aproveitar para uma coisa importante, tá? Isso que você chamou de bissexualidade, como Emmanuel mesmo vai falar, é só Aham, importante a gente entender os termos, tá? Que ele, claro, ele usa aham. esses termos porque eram termos que ele já tinha acesso à época. Mas quando a gente diz bissexualidade hoje em dia, a gente está falando de orientação sexual, tá? Ah, Ou tá. seja, são pessoas encarnadas que Aham, se sentem homens, se sentem mulheres de acordo com o seu corpo biológico, mas tem uhum, a orientação para os dois lados. Então, ele tem o desejo tanto por homens quanto por mulheres, tá? aham. O que Emmanuel vai dizer, que se alinha muito com Kardec, é essa bissexualidade no sentido de identidade, de gênero, tá? Ou seja, nós não somos nem homens nem mulheres, mas ainda temos, ora, mais características de um, ora de outro, o que é importante para a nossa evolução. É isso mesmo, Então, perfeito. é que esse livro é de 1978, as coisas já foram. É a Se, primeira edição de 70, isso o meu mesmo. é de 78. Então, É. foi ficando mais claro isso, né? Obrigada, Sim. Daniel. Ivanil Júnior. Boa noite. Daniel, eu participo de um estudo da João de Andes aos domingos e tem o facilitador lá. Uma vez saiu um assunto sobre
essa parte de homossexualidade, ele levantou um tema do qual eu particularmente não conhecia. Fala sobre o ânimo e o ânimas, né? Que todos nós temos essa parte masculina e feminina dentro da nossa existência, dentro da nossa intimidade, dentro do nosso consciente. Então, visto isso, ele abordou que quando eu, né, aqui fisiologicamente um homem, e essa minha parte íntima está em desequilíbrio, eu tô com a minha parte feminina mais aguçada, o outro homem, bom, pô, nós dois temos uma relação de homossexualidade, né? Você vai se atrair por mim pelo fato da minha parte feminina estar aguçada. Então não existiria uma parte homossexual, porque dentro da nossa intimidade está acontecendo um equilíbrio. E só fora que nós somos homens, só tem esse corpo. Não sei se você está conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer. É, qual o seu olhar sobre isso? Então, essa ideia de ânimos e ânima, né, ela vai aparecer principalmente com Joana de Ângeles, retomando os conceitos do Carl Jung, né, discípulo de Freud, fundador da psicologia analítica, que vai reconhecer que nós temos esses arquétipos, ou seja, como em relação a vários outros, cada um de nós traz no seu inconsciente padrões, tipos primordiais de comportamento, né? Todos nós, até pelas nossas experiências encarnatórias, temos esses padrões, feminino, né, ânima, masculino, ânimos, tá? O que eu acho que é um pouco complicado que ele traz é só que talvez tenha um pouco de conflito com os conceitos acadêmicos, que eu acho que a gente não precisa ter, tá? Que é o seguinte, se em determinada encarnação eu guardo as minhas tendências, eu como corpo masculino, eu guardo as minhas tendências femininas da minha última encarnação, que vai incluir a minha orientação sexual, ou talvez até a minha identidade, isso vai se referir à minha identidade e à minha orientação, não a do outro em relação a mim, tá? Então, se eu guardo essa orientação sexual da minha outra encarnação, pode ser que eu, no corpo masculino, tenha orientação, desejo sexual por homens, tá? Como isso pode acontecer com outros, percebe? Então, é o que se refere à própria pessoa. Só um cuidado que a gente deve ter, até por questões, eu entendi o que você quis dizer, tá? Mas até por questões, assim, de problemas, às vezes, com termos, tá? É com essa ideia de equilíbrio, desequilíbrio, tá? Porque, na verdade, é complicado a gente usar esse tipo de expressão, sabe? Porque ela pode ser entendida como assim, você está falando que aquela pessoa, por ser homossexual, é desequilibrada? Eu sei que não foi isso que você quis dizer, tá? Mas só para a gente ter cuidado com os termos, tá? Então, eu acho que nessa situação, eu acho que é só cuidado com isso mesmo, mas pelo que você trouxe aí, eu acho que esse pensamento desse estudioso que você trouxe, eu acho que tá a identidade com o nosso aqui. É porque faz sentido na hora que ele me trouxe, porque eu tenho amigos homossexuais, né? Tanto homens quanto mulheres. Observa-se que quando tem dois homens, um desses homens ele é mais externamente parecido com um homem e o outro é mais pro lado Ah, feminino. tá. Então parece que essa junção realmente acontece, não é uma junção homossexual. Porque eu estou no corpo masculino, mas a minha identidade íntima está feminina. Então Então, é porque isso você é a está definição. masculino, eu estou feminino. Então acaba que não seria uma homossexualidade, seria uma coisa normal, Então, mas acho que a questão não é a assim palavra. como é de qualquer outro casal, né? Então, mas a questão não é a Eu palavra. acho que é só a expressão, né? Mas O intimamente homossexual, não teria esse desequilíbrio, seria uma junção. o equilíbrio e desequilíbrio não tem a ver com isso. Eu posso ser homo ou heterossexual e estar equilibrado ou desequilibrado, tá? A questão é uma questão de terminologia. Então, se estou no corpo masculino e tenho desejo por homens, eu sou homossexual. É simplesmente isso. Isso não quer dizer que você. Porque, entendeu? Porque a forma como você está trazendo parece como se fosse um problema. Ah, não, um é mais feminino que o outro, então por isso. Então tá tudo bem. Na verdade, não é isso. Tá tudo bem mesmo. Só que a homossexualidade é simplesmente uma definição, não é algo que diminua a relação, entendeu? E outra coisa, Talvez eu não estatisticamente, a gente tenha não tem conseguido me expressar, mas informação. não trouxe como um problema. Talvez eu não tenha conseguido me expressar, mas Uhum. não trouxe como problema, assim como uma Isso, solução para o problema que muitas das vezes é externalizado e que isso, prejudica os outros. Que eu falo isso. que vou falar do Ailton, que é meu amigo, né? Fala que o Ailton é homossexual, mas ele não é homossexual. Esse é o sentido, não existe. No caso de não, é uma união de dois seres que se amam, só isso. Exatamente. E simplesmente se usa a definição para entender
a condição sexual como homossexual, entendeu? Por isso que a palavra existe, para justamente para definir essa condição. Não é um problema em si, entendeu? Então, dizer que alguém é homossexual não é uma ofensa ou colocar a pessoa numa condição entendeu? Eu não tenho que dizer, por exemplo, que eles não são homossexuais porque eles têm uma identificação. Não. Eles são homossexuais e têm uma identificação, e isso por si só não é um problema, nem para o espiritismo, nem para a investigação acadêmica, entendeu? Ok. Obrigado, Júnior. É, mais alguém, gente, nesse primeiro momento aí? Eu vou até colocar aqui, porque talvez algumas pessoas não queiram fazer o uso do microfone, né, da câmera e tal, mas se tiver alguma colocação e queira colocar no chat, a gente lê, né, ou a pergunta ou a colocação e o Daniel faz os comentários. Bom, Daniel, eu fiz um dos slides que você mostrou. Eu fiz aqui até um print dele, porque eu não queria que você voltasse. Talvez você até possa explorar um pouco melhor isso, talvez nessa segunda parte. É um trecho que diz assim: o espírito progride viajando através de ambas as polaridades, masculina e feminina, facultando que na mudança de uma para outra, por necessidade de progresso, as marcas da existência anterior fixem-se na constituição atual, sem nenhum caráter de natureza kármica ou punitiva. Foi exatamente esse sem nenhum caráter de natureza kármica ou positiva que eu grifei aqui. Por quê? Deixa eu voltar aqui na tela agora. Por quê? É, Aí eu vou trazer para o mundo da atualidade, né? Porque a gente sabe que atualmente isso sempre existiu, né? Essa questão sempre existiu. Só que parece que atualmente talvez por uma liberdade maior, talvez por uma compreensão maior, a gente tem visto mais na sociedade isso mais claro, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo que isso ocorre, essas pessoas a gente vê que sofrem, né, muito principalmente pelo preconceito. E aí eu marquei essa questão do sem nenhum caráter de natureza kármica ou punitiva, eu entendi a essência. Mas, de uma certa forma, essa pessoa acaba sofrendo por isso. E isso não seria, para o espírito, como se ele se sentisse que está sendo punido, vamos dizer assim? Talvez você possa abordar isso, explorar isso melhor nessa segunda parte, mas eu queria apenas colocar esse trecho, porque atualmente, talvez por isso estar mais presente no nosso dia a dia, o preconceito também seja maior, porque antes era muito velado, né? E hoje não. Não, bem menos, vamos dizer assim. Não sei se eu fiz me explicar. Ficou claro? Não, perfeito, e tem a ver mesmo com esse bloco mesmo, tá? Porque o que é interessante? O que a gente vai observar são duas situações possíveis do ponto de vista espírita, e repito, estatisticamente nós não temos acesso qual delas é majoritário ou não, tá? A gente tem pessoas que vêm na condição de inversão por questões provacionais, escolhas próprias, necessidade de aprendizado, querem crescer, querem conhecer o outro lado, tá? E nós temos, sim, por necessidade expiatória ou kármica, que nós vimos no slide seguinte, como consequência de atitudes equivocadas. Isso é o que vai trazer para nós a condição de uma característica específica dessa pessoa em determinada encarnação. Tá? Que é outra coisa importante. E a doutrina espírita mostra isso para nós. Ninguém é só homossexual, só heterossexual. Essa é uma característica dessa pessoa. Tá? Essa é uma característica dessa pessoa. Porém, essa pessoa, como todos nós, estamos no mundo de provas e expiações. O lidar com o preconceito, lidar com a discriminação, não é uma exclusividade de quem é homo ou transexual. Então, sim, essas pessoas lidam com preconceito, isso é um desafio, tá? Mas eu acredito que o que ele coloca como condição expiatória ali, específica, são essas condições mais graves. Ou seja, mesmo alguém que esteja numa situação provacional, que esteja nessa inversão sexual e guarde características do sexo oposto, vamos dizer assim. Se mesmo que essa pessoa não tenha uma expiação naquela situação específica, é claro que aqui na Terra, como várias outras condições nossas, ela vai ter pessoas que vão tratá-la mal, que em algum momento vão ser grosseiras, percebe? Isso todo mundo passa, tá? É claro que
essa expiação, no sentido do preconceito, ela é cada vez menor. Você falou que ela é maior, mas ela cada vez é menor, tá? Estatisticamente, no mundo, graças a Deus, a gente já percebe isso, a gente enfrenta isso, preconceito existe, tem que ser combatido, mas com o passar dos anos, né? Isso dado estatístico, tá? O Steven Pinker reúne isso num livro muito legal, eu tenho aqui, chama O Novo Iluminismo, em que ele vai reunindo várias estatísticas mostrando como o mundo vai melhorando. E olha que ele é um cara materialista, tá? E uma das coisas que ele aponta é em relação justamente ao preconceito com questões de sexualidade, tá? Como que com o passar das décadas ele tem diminuído vertiginosamente, tá? Ou seja, isso aos poucos vai deixando de ser uma expiação possível para essas pessoas. Olha que interessante. Vai chegar ainda, está longe ainda, né? Mas vai chegar a esse ponto. Então, em resumo, tá? Eu entendo quando a gente fala de característica de condição expiatória, acho que quando a gente fala de questões mais graves, que envolvem, inclusive, o próprio desconforto da pessoa, sabe? Agora, estar na condição profissional não vai excluir, como várias situações que a gente enfrenta, tá? Agressões das outras pessoas. Sim, Nós estamos num mundo de provas e expiações, entende? Mas a sua sim, pergunta é muito boa, né? Porque às vezes dá uma ideia de que aquele que está na situação provacional não vai ter nenhum problema com isso, né? sim, Mas vai ter. sim. E eu falei até a questão do preconceito ser maior, talvez por uma questão de proporção, né? Porque vamos dizer assim, porque eu entendo que a sociedade como um todo está entendendo melhor o tema, mas eu falo de aumentar porque se a gente for ver estatísticas, crimes tem sido maior contra pessoas Então, homossexuais, bissexuais, etc. mas tem sido menor, Ah, é? entendeu? Tem sido menor. A cada década, cada ano que passa. Ainda há muitos. O que a gente tem é um aumento de notificações, o que é muito bom. Sim, A gente se incomoda mais enquanto sociedade, tá? Mas estatisticamente, crimes contra a mulher e todos os outros, vamos dizer assim, tá? Que a gente vê por aí, ainda existe, tem que ser combatido, mas estatisticamente eles têm diminuído com o passar do tempo. Você pode ok. procura esses dados que você vai Tá, encontrar. joia. Mas assim, 10, 20 anos, é assim, às vezes, de um mês para o outro, Entendi, pode ser que, entendeu? Mas está entendi. diminuindo. Isso talvez se explique até pelas gerações também, né? Sim. A gente vai Porque, aprendendo, né? como a Adriana comentou, assim, né? Não estou julgando nenhuma questão geracional, vamos dizer assim, de que a geração uma é pior que a outra, não é isso, mas estou falando em nível de esclarecimento e entendimento mesmo. À medida que as gerações vão passando, eu acho que isso vai ficando mais claro, né? O espírito vai se conscientizando melhor das diferenças, da diversidade e tal. Bom, não quero me estender muito. Suami, Então, Adriano, você comentou, você usou uma palavra aí, polaridade. Esse assunto eu acho que é muito legal a gente também entender na visão lá da filosofia chinesa, quando eles falam no yin e o yang, né? Na realidade, não existe essa polaridade completa. Nós estamos aí navegando dentro dos dois, vamos dizer assim, dos dois polos. Não existe totalmente. Eu não sei se caberia dentro dessa. Eu acho que sim, o Daniel, e todos. E todas. É a questão assim, que a gente vê a característica de, por exemplo, os arquétipos que você falou, né? Do homem ser atirado, do homem ser assim, de tudo e tal. Mas nós vemos muitas mulheres com essas características, né? Ou seja, permeando isso. Em relação, o Ivanil perguntou o nome do livro, não sei se você colocou aí, ele Daniel. colocou o Colocou, novo né? iluminismo, Steven Pinker. Ah, tá, eu vou copiar. E Tá aí outra no chat coisa, também. tá, obrigado. Outra coisa é essa questão desse avanço, Daniel, que você falou, realmente não a gente vê claramente que não é assim uma coisa estanque, é muito aos pouquinhos, né? Por exemplo, o Brasil de 2018 a 2022, essa parte, houve assim uma forte repressão e as pessoas que são preconceituosas se sentiram incentivadas em relação a externalizar essa, esse preconceito, né? Então, quer dizer, às vezes nós vemos assim,
ao avanço, mas às vezes dá uns retrocessos. Mas esse livro é interessante para a gente ver aí essas estatísticas, né? São muito boas. Mas é isso. E é muito legal, porque o avanço é em tudo que melhora, tá? De acidente de carro a posturas preconceituosas, a taxa de mortalidade infantil, tudo está melhorando. Mas aqui, deixa eu fazer uma coisa, eu não sei se tem mais alguém, Adriano, mas eu acho que seria interessante eu Nesse fazer momento, o outro não. bloco. Podemos dar início. Nesse momento não tem mais ninguém com a mão Tá, levantada, não. deixa eu projetar de novo aqui, então. Ok. Vamos lá. Espera aí. Beleza, agora a situação é a seguinte, gente. Eu sou homo ou eu sou transexual? Eu encontro no Espiritismo orientação para que eu tome a minha decisão? O que isso é importante? Que eu tenho visto algumas abordagens em que a pessoa, quando chega nesse ponto, ela fala assim: ah, não, essa decisão é de foro íntimo. Logo, não vou falar sobre isso. Cuidado, gente. Toda decisão que você toma na sua vida é de foro íntimo. Ah, alguém me agrediu. Eu vou agredir de volta. Ou eu vou deixar para lá. Essa decisão é de quê? É de foro íntimo. Entende? Então, cuidado. Ah, não, isso é de foro íntimo, eu não vou abordar, não. É claro que é de foro íntimo. Só que essa pessoa que pode estar em condição de sofrimento, como a Adriana colocou, como a gente viu aqui, ela pode chegar no seu espírito e falar assim: atendimento fraterno, eu sou homossexual e eu quero tomar atitude tal. O que a doutrina espírita me diz sobre isso? Aí eu viro para a pessoa e falo assim: isso é de foro íntimo, pode ir embora. Não, gente. A gente tem que mostrar e respeitar qual vai ser a decisão dessa pessoa. Tá? O que a gente encontra na doutrina espírita sobre isso? Repito, para um lado ou para o outro, poucas informações, tá? O único consenso que a gente tem, que eu já falei e adianto para vocês, repito novamente, é o seguinte: ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso é o nosso consenso. Respeito sempre. O resto não temos consenso. Vamos lá. Olha que legal essa questão de Kardec aqui lá no livro de Espírito, só para a gente ficar pensando. Ó. Olha a pergunta que ele faz sobre o casamento. Será contra a lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Isso não vai dizer para nós, tá? Qual é a posição de Allan Kardec sobre o casamento homossexual. Ele não vai dizer isso. Mas nos traz uma reflexão muito interessante quando ele coloca aqui a expressão dois seres, né? E chama a atenção para o seu progresso. Então, aqui, não dá para a gente deduzir nada, tá? É só para a gente ver a maturidade que ele tem ao fazer a pergunta. Vamos lá. Visões espíritas ou de espíritos, né? Retomando aquela questão, posição de individualidades. Qual é uma das orientações que a gente encontra? Vocês vão ver que são diferentes. Nós vamos encontrar isso em Leon Denis, na mediunidade de Valdo, na mediunidade peraí que tampou aqui, de Raul Teixeira. Exemplo, a informação que o Espírito Bezerra de Menezes traz na obra do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Franco. Qual que é a informação que ele traz? Para essas questões, o melhor caminho é a canalização para outra direção. É a famosa sublimação, é a abstinência da relação sexual. Uma posição é essa. Ah, é a posição do espiritismo? Não. É a posição da maioria? Não. É uma posição. Qual é a segunda posição que nós temos? Que aparece mais vezes, ainda que também seja pouco, tá? Vivência saudável da sexualidade, já vimos aqui, né? Tanto quanto a maioria é heterossexual. O que é saudável na sexualidade? Monogamia, respeito ao outro, equilíbrio, tá? Isso nós vamos encontrar na mediunidade de Chico Xavier, do Divaldo Franco e do Raul Teixeira. Repetindo aqui a frase do Vida e Sexo que nós já vimos, vou ler porque é legal repetir. É forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. Então, vocês percebem que tem duas orientações aqui opostas? Uma vai nos dizer o seguinte: se você é homo ou trans, não tenha relações sexuais, tá? Não relações afetivas. Relações, não tenha. Segunda posição, que ela é majoritária, ainda que rara. As duas são raras, tá? A abordagem é muito rara sobre isso no movimento espírita. Vivência saudável. Ou seja, pode ter sua relação. Ah, eu gostaria de namorar, de me casar com um homem. Eu, biologicamente, homem. Por esse ponto de vista, viva de forma saudável e tenha sua relação. Percebe?
Então, numa ocasião de alguém que quer saber sobre isso, nós temos que mostrar essas duas posições. E dizer que as duas são frágeis. E nenhuma nas duas nega o respeito. Percebem? Mesmo a primeira. Se a pessoa resolve não segui-la, isso diminui o respeito? Quer dizer que essa pessoa não pode trabalhar no centro? Quer dizer que essa pessoa não pode ser minha amiga? Mas é claro que pode, isso não tem nada a ver. Olha que interessante. Mas vamos lá. Em relação à transexualidade agora, que é você se sentir de um gênero oposto ao que seu corpo biológico aponta, tá? A gente vai ver de um lado, olha, você deve buscar sintonia entre a identidade de gênero e o corpo biológico. Ou seja, retomando a questão que foi feita no início, hein? Pela Adriana, se eu não me engano. Agora que a gente vai chegar nela aqui. Olha, segundo esses pontos de vista, se você está num corpo de homem, o mais adequado é que você busque se identificar com a cultura, com a biologia do corpo masculino. Nós vamos encontrar registro disso em... Peraí que eu passei aqui. Voltei. Ó, em Divaldo Franco e Chico Xavier. Tá? Espíritos diversos. Olha que interessante essa posição do Chico Xavier médium, não do Emmanuel, tá? O Emmanuel não vai dizer isso. Ele vai trazer um caso que eu vou até resumir aqui, em que ele lida com um espírito que no mundo espiritual vai dizer que fez a cirurgia de redesignação sexual enquanto encarnado e se arrependeu. E aí ele vai dizer que ele entende, ele, Chico Xavier, encarnado, que se há um corpo saudável, morfologicamente perfeito, o mais adequado é que a gente, que não está naquele corpo por acaso, tente se adequar às demandas que se esperam dele. É certo? Há outras posições também de encarnados, tá? Ou seja, individualidades, são os psiquiatras André Moreira, o Jaider Rodrigues, né? Que eles vão entender o seguinte: a cirurgia de redesignação, ou vulgarmente conhecida como mudança de sexo, ela diminui o sofrimento daquele que está na transexualidade. Porque ele vai ter o corpo mais adequado, não idêntico, né, ao corpo que ele desejaria ter. Então, isso vai evitar atitudes drásticas que nós vemos por aí, segundo a posição deles. Porém, essa posição, ela é carente de estatísticas que a demonstrem. Tá? Então, nós não podemos dizer que aquele transexual que faz a cirurgia vai se sentir melhor. Podemos ter casos de alguém que relate isso e que se sinta melhor? Podemos. Mas nós temos casos daqueles que fazem e não se sentem melhor. Tá? Então, essa posição de encarnados, pesquisadores sérios, ela ainda é carente de embasamento. Pode ser que no futuro a gente perceba isso e pode ser que se conclua que é o mais interessante. Podemos dizer isso agora? Não. Ah, mas e se eu conheço um trans que ele quis fazer, ele fez? O que eu vou fazer? Respeitá-lo. Entende? Vou respeitá-lo. Não vou ver nenhum problema nisso. Tá? Então, Daniel, percebam. Fala. eu acho que isso sim responde boa parte do questionamento da Adriana, né? Não sei se ela. Eu creio que responda sim, né? Mas eu acho que assim, quando ela fez a questionamento dela, e que ela falou assim, como ficam as provas, né? Porque assim, quando a gente sabe que existe um plano encarnatório, né? Existem decisões ali que são existe toda a nossa vida de uma certa forma traçada, lógico, respeitando o livre-arbítrio de cada um, isso daí sem sombra de dúvida. Mas de uma certa forma, aquelas provas, as expiações que o espírito tem que passar estão meio que definidas. O que eu entendi que também, além disso aí, que responde boa parte do questionamento dela, mas como ficariam essas provas e essas expiações são modificadas porque houve por exemplo, uma decisão da mudança da redesignação sexual, por exemplo? Acho que essa foi Então, uma segunda parte do questionamento dela. sim, é verdade. Então, não sabemos. O que nós vimos aqui, que é uma posição muito única do Chico, é dizer o seguinte: olha, se há um planejamento para que você esteja naquele corpo, busque adequar-se a ele. Há obras do Espírito de Joana de Anjos que vão nessa direção também. Porém, gente, não é tão simples assim. Será que eu já estar num corpo que não é o da minha identidade, eu enfrentando uma cirurgia ou não, eu vivenciando aquilo ou não, será que eu estou fugindo das minhas provas? Percebe como é que a gente não, como é que é frágil isso? Por exemplo, alguém pode dizer assim: ah,
Se você é homossexual, como você reencarnou num corpo masculino, você tem que ter orientação sexual por mulheres, porque essa é a sua prova. Ué, mas será? Será que o viver isso, mas mesmo vivenciar minha homossexualidade, eu vou estar fugindo da prova? Será que essa prova não inclui, como você apontou muito bem, viver com preconceitos? O que não quer dizer que eu tenho que forçar a barra, percebe? Então, a gente realmente é muito carente de certeza em relação a isso. Pode ser que a pessoa venha, bom, hipótese, tá? Hipótese. E o enfrentamento de uma cirurgia, de uma readequação, esteja na sua aprovação, esteja na sua expiação. Entende? Então, assim, em resumo, tá, gente? Eu não estou falando que é o que não é. Em resumo, nós não sabemos, tá? Temos uma posição do Chico aí, que eu vi, que eu mostrei para vocês, que é muito rara, só dele, que vai dizer não faça, e tem a Joana também que vai nessa direção, viva aquilo, se adeque, e tem a outra desses psiquiatras que estão apontando, que tem a sua coerência, tá? Com o seguinte, olha, não, faça. Viva isso, né? Modifique o que é possível dentro da ciência e tal. Ok. Será que há uma violência em relação à programação encarnatória nisso? Nós não sabemos. Percebe? Ok. Daniel, só mais uma coisa, só Fala. para registrar aqui Estou quase também, acabando também, mas fala aí. tá? Só para registrar Hum. aqui a participação do Walter no chat, que ele colocou um depoimento. Meu nome é Walter, estou participando pela primeira vez. Tenho uma grande amiga que está nesta noite, Velusa, que me fez o convite e estou aqui participando. Sou um homem negro, homossexual, casado com meu marido há 20 anos e que iremos completar no dia 5 de outubro próximo. E temos uma filha de 19 anos e ele tem um outro filho de outro relacionamento. Já passamos por várias situações ruins, porém as situações boas são bem melhores. Não temos nada a esconder de ninguém e ninguém em qualquer lugar que frequentamos. Resolvi colocar minha posição para que os participantes possam entender melhor que onde haja amor e respeito, também está a bênção do nosso irmão Jesus Cristo. Perfeito, Obrigado, Walter. perfeito. Perfeito, Walter. Obrigado pelo seu depoimento. Porque isso mostra o quê? É possível viver a sua sexualidade saudavelmente na condição homossexual. Percebe? O que não justifica, e mesmo que não fosse o caso, não justifica qualquer preconceito da nossa parte, tá, gente? Adiantando até um pouco, isso é uma característica das pessoas. Eu posso ter pessoas homossexuais que são excelentes pessoas, como eu posso ter pessoas homossexuais que têm graves problemas, como eu tenho heterossexuais também, percebe? Exato. Então, isso não define o que a pessoa é. Não define o Isso define caráter, né? Não, isso define uma característica dela. Igual uma pessoa às vezes falou assim comigo. Uma vez ela falou assim, uma pessoa falou assim comigo. Nossa, gente, como que os homossexuais todos são carinhosos, né? Aí eu falei com ela, olha, eu conheço alguns que não são. Eu conheço os que são, conheço os que não são. Você entende? Porque são pessoas que têm várias características. Essa é uma delas. Aqui, eu tô vendo que a Bianca está levantando a mão. Bianca, eu posso só concluir aí e passo para você? Porque falta pouco aqui. Beleza? Deixa eu só fechar os slides aqui, a gente vai. E aí depois a Bianca já começa. Então, olha só, gente, vamos lá. Olha esse texto aqui da Joana de Anjos. Eu estou até destacando alguns da Joana de Anjos, pelo Divaldo Franco, gente, porque recentemente, né, o Divaldo Franco desencarnou recentemente, né, a gente viu muitas críticas em relação a ele, como se ele fosse uma pessoa homofóbica ou transfóbica, né? E aí eu já digo a vocês o seguinte: os textos mais favoráveis que nós vamos encontrar no Espiritismo sobre a homotransexualidade vieram através da psicografia do Divaldo Franco, tá? E esse aqui talvez seja o mais favorável deles. Ó, olha o que a Joana de Angeles vai dizer. Ó, seja, no entanto, qual for a causa anterior que responde pela atual conduta homossexual, a conduta moral do espírito irá delinear-lhe a existência harmônica ou conflitiva, insatisfeita ou não, pela qual transitará. Olha só, depende muito do próprio espírito. Ó. O fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade. Mas uma opção, aqui opção no sentido mais amplo da palavra, né? Porque a gente sabe que é uma condição com que o espírito já nasce, certo? Mas uma opção que merece respeito, podendo também ser considerada como uma certa predisposição fisiológica. Pode-se considerar como uma necessidade sexual diferente, com objetivos experimentais no processo de evolução. Então, olha um alinhamento pleno aí com a proposta de Kardec, pleno com a proposta do Evangelho, tá? O que, gente, tem que ficar claro aqui também. Não exclui situações de pessoas homotransexuais
que carreguem problemas relacionados a isso. Então, nós podemos encontrar pessoas, sim, encontramos, isso é registrado, tá? Então, gente, isso é só para que a gente não tenha um preconceito. Eu não posso lidar com alguém homotrans como se ele tivesse enquadrado numa caixa que o meu preconceito diz que é a real. É essa que é a questão, tá? Então, nós vamos encontrar, sim, como nós vamos encontrar heterossexuais e cisgênero, cis-sexuais, tá? Que têm problemas graves no campo da sexualidade. Nós vamos encontrar. Mas isso não é uma característica específica daquele que está na condição homotransexual, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, peraí. Ah, ó, a nossa conclusão aqui, que já até adiantei um pouco, ó. Estava falando agora, ó. Concluindo, homotransexualidade por si só, olha só, não implica um transtorno mental, problema moral ou desequilíbrio sexual. O que quer dizer, mais uma vez, que eu posso ter, sim, homo e transexuais, heterossexuais, cis-sexuais, que tenham transtorno mental, problema moral, desequilíbrio sexual. Eu posso ter, mas não é uma coisa unívoca ou necessária, entendeu? Ah, se ele é homo, ele é. Não, não é, tá? Primeiro ponto. Ó, olha esse segundo ponto aqui. Segundo o Espiritismo, isso a gente pode dizer segundo o Espiritismo, tá? Não há justificativas para restrições à convivência familiar ou fraterna, ao trabalho no centro espírita ou qualquer outra, para homens transexuais. Então, não pode. Ah, essa pessoa não pode evangelizar. Não, é claro que ela pode. Pode evangelizar, pode fazer palestra, pode ser médium, pode fazer qualquer coisa no centro espírita. Porque por si só, ser homo ou trans não carrega problemas. Tá? Então, essa pessoa tem que ser avaliada como pessoa. Será que essa pessoa tem condição de evangelizar a criança? Talvez não. Mas não porque ela é homo trans. Não, porque ela pode ter outras questões. Tá? E, ó, contudo, não há consenso no movimento espírita sobre qual a escolha mais adequada para cada indivíduo. Se é a abstinência ou se é a vivência. Dois pontos. Devemos respeitá-las. Tá? E por fim aqui, ó, só os textos que eu falei, que vai estar na descrição do vídeo, para quem quiser se aprofundar. Tem muito mais referência e muito mais exemplos nesses textos que eu escrevi em 2020. Estão na revista O Médium, da JF, tá? Então, quem quiser ver mais detalhes, mais exemplos, mais referências, está tudo aí. Tudo que eu encontrei, tá? E vou dizer para vocês que de 2020 para cá, eu continuo pesquisando o tema, não encontrei coisas relevantes, tá? Que acrescentem. Estamos na mesma direção ainda, tentando aprender. Mas repito, gente, postura espírita, postura do evangelho, sempre respeito, acolhimento, compreensão. Devolvo para vocês. Vou até fechar a apresentação Acho aqui. que a Bianca estava com a colocação, né? Bianca, isso. Ah, É só Primeiro a uma Bianca e colocação. depois a Helenilda, né? Pode falar, É só Bianca. mais uma colocação mesmo que um questionamento, porque às vezes a gente, é lógico que precisa estudar sobre o assunto, né, de homossexualidade, heterossexualidade, mas a gente devia abrir esse assunto, incluindo também os héteros, né, porque a gente cobra uma conduta de certas pessoas e abre né, para outras que estão, entre aspas, dentro dos conceitos morais, a gente abre as portas e que não dá nem para comparar muitas vezes. Tem muitos casos que a gente vê de pessoas heterossexuais que cometem abusos sexuais, que cometem, né, inúmeros erros e são acolhidos, abraçados, tratados como e até que se descubra, né, e mesmo quando descobre, muitas vezes joga, né, tampa aqueles problemas e acolhe e dá oportunidades. Agora o outro, que simplesmente pelo fato de ser hétero ou qualquer outra não é opção que fala, mas eu esqueci agora o nome. Condição sexual. Condição. Aí já cria um problema, né? Já cria uma barreira, como se isso falasse tudo sobre a pessoa. E a gente vê inúmeros exemplos de pessoas que poderiam estar com mais liberdade, acrescentando mais conhecimentos para as nossas vidas, e são reprimidas, vivem escondidas, vivem, é, não têm essa mesma liberdade que outros que vivem aprontando por aí, se vangloriando, às vezes, dos seus erros até, né?
Então, acho que a gente precisa mesmo ter essa abertura de consciência e olhar para o nosso irmão, né? Como filho de Deus, que foi criado igualzinho a gente, que caminhou mais ou caminhou um pouco menos, mas vai chegar no mesmo lugar. E a orientação dele não vai fazer diferença na nossa vida. O que vai fazer diferença é como ele acrescenta, né? O que que ele traz de bom para a gente. Então, quando a gente conseguir olhar isso, talvez a gente vai voltar achando que está regredindo, né? A gente vai voltar lá um tempo de não sei quantos mil anos antes de Cristo, em que isso não era problema, em que as pessoas, né? Mas era, tá? É, a gente assim era muito menor do que agora, pelo menos eram nas altas posições, eram muito bem colocadas, né? Então, Não assim, a é. gente vê. Que mesmo na Bíblia, né, tem condições que são colocadas sutilmente, de pessoas em posições mais elevadas e que passa como uma grande condição de amor. E a gente nem percebe do que se tratava quando estava sendo falado, né? E nas altas sociedades da Grécia, da Roma antiga, também entre os homens mais viris, né? A quem é que eles amavam? Então, assim, em determinado tempo, a própria religião teve um trabalho muito grande sobre isso, o preconceito de separar o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus. Então, talvez a gente consiga levar isso mais à frente, com menos filtros que foram colocados por nós e não vindos de Deus, né? A gente consegue olhar para o outro sem querer saber, né, o que que ele faz da vida dele ali no seu lar, né? A gente vai se interessar pela pessoa no contexto geral, o que realmente ela acrescenta de bom na nossa vida. E eu tenho, graças a Deus, assim, convivência com pessoas tão bacanas que sempre acrescentaram, cada um deles acrescentaram tanto na minha vida, que não dá para eu dizer assim, ah, fulano é assim, Bertano é assim, nada, não tenho fulano, amo Bertano, amo fulano. Todos eles me ensinaram muito e ainda me ensinam muito sobre resiliência, sobre paciência com o outro que é muito mais ignorante, né, às vezes. Então, eu acho que a gente precisa realmente fazer esse esforço que talvez a maioria deles estejam fazendo para conosco, para poder conviver com a gente, né? Só isso. Não, Obrigado perfeito. Mas mesmo. só uns detalhes que são importantes, gente. Até que assim, não dá para a gente aprofundar aqui. Mas isso que você traz é interessante, mas só um cuidado, assim, que a gente, por exemplo, vai encontrar na antiguidade, né, greco-romana, alguns registros sobre isso, mas que não nos permitem generalizar, tá? E nos textos sagrados antigos, assim, de todas as religiões, tá? O nosso Antigo Testamento, mas também no Novo, né, nas cartas de Paulo, nos textos islâmicos, textos judaicos, textos mesmo orientais, nós vamos encontrar posturas muito radicais, tá? Contrárias ao que a gente chama hoje de homossexualidade, transexualidade, tá? Que isso reflete o quê? Uma imaturidade das suas culturas, das suas épocas, tá? O problema é que muitas vezes a gente lê textos religiosos como se fossem coisas perfeitas, né? Quando, na verdade, são textos escritos e registrados por homens, né? Ainda que a partir de experiências mediúnicas, tá? Então, tem as suas questões culturais. E só o outro ponto que é o seguinte, ainda que a gente encontre também em tradições cristãs posturas radicais, às vezes preconceituosas, tá? É nas tradições cristãs que a gente vai encontrar a maior proposta de tolerância para com essas pessoas, tá? Então, isso é importante a gente observar com cuidado. Tem um outro livro, vou indicar aqui, de um historiador famoso, que é o Tom Holland, tem até uma tradução para português recente, chama Domínio, em que ele vai mostrando a influência do pensamento cristão na cultura ocidental, e ele vai apontando, às vezes, contrariamente do que às vezes a gente observa em uma ou outra tradição cristã, como que o pensamento cristão no Ocidente é o pensamento que está na base das lutas antirracistas, das lutas pela igualdade no ponto de vista sexual, tá? Então, a gente vê várias figuras assim que são centrais no movimento cristão, ainda que a gente veja aquelas que compreendem mal, tá? Mas só é importante a gente chamar atenção para isso. Está na proposta cristã no Ocidente, gente, a maior fonte de compreensão e tolerância, tá? A prova disso é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Mesmo para aqueles que são mais relativistas nas culturas, né? Vão concordar que o que está ali tem que ser respeitado. A base daquilo ali é o quê? Jesus.
tá? O autor é o Tom Holland, eu vou escrever aqui no chat. Tá. Domínio. Obrigado. Não Bom, não é livro espírita, tá, gente? É um livro do pesquisador. Vou botar obrigado, lá. Daniel. Obrigado, Bianca. Nós estamos nos aproximando dos últimos minutos e temos aí mais duas participações. Então, assim que a Helenilda falar e depois a Neide, aí, o Daniel, se você quiser fazer mais alguma consideração final, senão a gente encerra a noite. Helenilda. Boa noite, pessoal. Gostei bastante, Daniel. É, e eu estava lembrando aqui, eu sou atendente fraterna hoje em Juiz de Fora, mas o caso que eu vou contar tem uns 15 anos atrás, em outra cidade. Atendi a uma pessoa, olha como que realmente essa doutrina é tão linda, que a gente vai aprendendo que o nosso olhar, a nossa forma de falar, tudo isso você tem que ter aí o não preconceito, ou seja, um conceito na hora que você vê uma pessoa para ser atendida, você não formar uma ideia sobre ela. É você simplesmente olhá-la e pronto, olhar com aquele olhar de acolhimento. Essa mulher atendida, devia ter uns 50 anos. Ela, a princípio, iniciou dizendo que achava que estava sendo perseguida pelo próprio pai, que tinha desencarnado há alguns anos. E quando perguntamos o que ela achava que seria a causa, ela disse que foi estuprada por ele e sempre teve ódio dele. Ela tinha 50 anos, mais ou menos, 4 filhos, e estava viúva. E os 4 filhos ela teve com um marido que era uma pessoa boa. E no final, ela foi falando qual era o motivo maior da agonia dela. Ela dizia que, embora o marido fosse uma pessoa muito boa, embora eles tivessem 4 filhos, 3 ela se dava muito bem, um não, ela tinha atração por mulheres, ela era homossexual. E essa era uma das grandes dores. Então, a gente vai vendo que a forma como a gente vê a vida pelos olhos da doutrina espírita é tão boa que você acaba tendo ouvidos de ouvir e olhos de ver, e as pessoas, elas estão sofrendo tanto que, a princípio, elas não conseguem nem identificar qual é a dor maior. Então, é necessário que a gente tenha esse tato, um ouvido, porque sempre o problema é, às vezes, muito maior do que inicialmente ele aparece. E aí, essa questão, né, acho que foi bem dentro do assunto que a gente foi lembrando dela, e aí já fizemos aí a prece por ela, isso tem uns 15 anos. Legal. É Obrigado, isso. Lenilda. Perfeito, perfeito exemplo. Obrigado, Lenilda. Neide, última participação. Eu só quero falar de um filme que eu assisti, só queria dar essa sugestão para vocês assistirem. De repente, vocês até assistiram. Quando eu estava procurando sobre prece, oração, para nossa roda de conversa do cara, eu vi um filme que se chama As Orações para Bob. Gente, é baseado num fato real, mas é muito esclarecedor, é muito lindo. Inclusive, tem uma conversa do padre lá com a mãe do rapaz que era homossexual. É muito bom, se vocês quiserem assistir, puderem, né? As Orações para Bob. Muito bom, Daniel. Ok. Muito obrigado. Bom, chegamos ao nosso horário, né? Foi muito bom, várias participações aí. É um tema, como a gente falou no início, muito importante, atual, que, né, a gente precisa cada vez mais se instruir, compreender, né, as diferenças, essas diversidades, porque no final das contas todos somos filhos do mesmo pai, né? Somos todos iguais. Daniel, tem alguma consideração que queira fazer? Não, assim, só agradecer o convite, tá? Eu gosto muito de falar desse tema, eu acho que é um tema muito importante. Como eu disse no início, muitas pessoas fogem dessa abordagem, tá? Inclusive, assim, às vezes algumas federativas, às vezes eu tenho contato, né? Pessoas que querem ter iniciativas
de trabalhar esse tema, às vezes colocar em texto, colocar em cartilha, às vezes as próprias federativas resistem, sabe? Porque às vezes tem medo que os mais conservadores vão achar, tem medo do que os mais progressistas vão achar, tem medo de reações judiciais, sabe? Então a gente fica nisso aí. Enquanto isso, como a Helenuda colocou, às vezes a pessoa vem, tá sofrendo, chega no centro, ah, não, mas eu não sei, eu não quero, é foro íntimo, aqui ele fica nessa, entendeu? Então o convite é que a gente continue refletindo, é um convite que eu faço para quem quiser se aprofundar. Dá uma olhada nos textos que eu mandei lá nos links. Ali, gente, vocês não vão encontrar a minha posição. Aqui para vocês eu deixei claro, né? Qual que é a tendência que eu me alinho mais, tá? Mas ali vocês não vão ver a minha opinião. Ali vocês vão ver um conjunto de referências organizado, enquadrado direitinho em sequência. Olha, esse espírito diz isso, esse diz aquilo, tá? Então é legal a gente ver e às vezes ali buscar as obras para ler, tá? Então fica esse convite. E, gente, como vocês colocaram muito bem aí, as pessoas, nós somos muito complexos, né? A Elenir trouxe um exemplo de alguém que tinha a sua homossexualidade, tem a sua homossexualidade, mas junto a ela tinha várias outras questões. Olha só, que não necessariamente eram vinculadas àquilo. Então, mais uma vez, a gente não pode olhar para as pessoas no dia a dia, ou no atendimento fraterno, e falar assim, ah, não, essa pessoa é homossexual, logo ela tem características negativas ou ela tem características positivas. Olha que interessante, o preconceito, muitas vezes, ele é negativo, mas muitas vezes ele é positivo, o que também prejudica a pessoa. Você acaba esperando dela um enquadramento que não existe, né? Porque a condição sexual dela é uma característica, como nós dissemos aqui. Então, eu posso ter pessoas homossexuais, transexuais, com total saúde sexual na sua vivência, tá? Como também hétero. Como eu posso encontrar pessoas homo, transexuais, heterossexuais com graves problemas de sexualidade mesmo, de que se refere à violência, a crime, eu posso encontrar também. Então, cuidado, para não romantizar de um lado, nem menosprezar ou agredir de um outro, sabe? Porque são pessoas que têm uma diversidade de características. A gente, no nosso lidar do dia a dia, no nosso centro espírita, se eu vou fazer uma avaliação, que muitas vezes nós temos que fazer, eu falo assim, para incluir uma pessoa num trabalho ou no outro, a gente tem que olhar para a pessoa como um todo, entender que a homotransexualidade dela não diz sobre o caráter dela, sobre o comprometimento dela, positivo ou negativo, percebe? Não diz nem para um lado nem para o outro, tá? Traz algumas questões que têm que ser observadas, junto principalmente a sua conduta ética, a sua conduta moral, tá? Para ver se ela tem condição de assumir um trabalho ou não, tá? Igual, por exemplo, um exemplo que eu vivi aqui, não vou me alongar muito não. Eu não vivi, mas foi no Centro Espírita de Juiz de Fora que eu tive contato. Nesse centro, em determinado momento, a gente tinha uma mulher trans, que frequentava o centro, frequentava os grupos de estudo e tal. Só que essa pessoa, essa mulher trans, né, ela tinha vários outros problemas. Então, ela criava problemas no centro espírita por outras questões, tá? E aí, as pessoas não deixavam ela assumir muitos trabalhos, olha que interessante. E aí surgiu a questão, a partir dela, mas vocês não estão deixando porque eu sou trans. Entende? E isso é difícil, porque como é que o centro vai abordar isso? Como é que o centro vai provar isso, uma coisa ou outra? Né? Ao mesmo tempo, se aquela pessoa não tinha condições de assumir determinados trabalhos que ela queria, o centro ia deixar porque ela é trans e estaria alegando isso? Percebe como é que as coisas não são simples? Né? Mas, ao mesmo tempo, o centro olhou para ela não como uma pessoa trans, mas como uma pessoa que era trans. Depois ela acabou saindo do centro. Eu fiquei sabendo, não sei por que motivo especificamente, tá? Mas foi acolhida e tinha problemas, percebe? Agora, isso quer dizer que todas têm? Não, não quer dizer, tá? Então, o convite é esse, gente, que é o convite de Jesus, tá? Compreensão, amor, entendimento, tá? Da mesma forma, autoconhecimento. Então, se você identifica em você preconceitos, você tem que enfrentá-los. Tem que questionar, peraí, por que eu tenho esse preconceito? Porque, gente, é natural, olha só isso aqui, é natural que a gente tenha preconceitos. Só não pode ser natural que a gente não reflita sobre eles. Porque é claro que a gente tem, de experiências dessa vida, experiências de vidas passadas, traumáticas ou não que nós tivemos, e nós guardamos. Então, a gente, em relação a isso, em relação àquilo, não digo só em questão de sexualidade, tá? A gente tem os nossos preconceitos. Agora, a gente tem que olhar para si mesmo, estudar e pensar assim, peraí, esse preconceito meu tem razão de ser? Opa, não tem. Então, eu simplesmente vou apertar um botão e desligar esse preconceito? Não, não existe isso, não, é. Mas eu vou, a partir daquele momento, trabalhar o meu preconceito. Espera aí.
Eu tenho um preconceito com pessoas homossexuais. Mas peraí, qual que é o sentido disso? Não, então eu vou trabalhar. Eu não vou mais evitar aquela pessoa que eu evito porque ela é homossexual. Vou me aproximar dela, vou tentar aqui, vou tentar ali. Percebe? A gente tem que ter esse cuidado também, tá? Tem que ter esse cuidado também para a gente não, ou não se esconder numa hipocrisia, sabe? De fingir que é uma coisa que não é, ou de achar que não tem que mudar, né? Então a gente tem que observar esses preconceitos, refletir sobre eles e pensar: peraí, qual é a postura de Jesus? Nós vamos encontrar a postura de Jesus nessa direção? Não vamos encontrar. Mas Jesus lidando com as várias diversas pessoas, inclusive pessoas com problemas morais, e lidando como com elas? De forma compreensiva, de forma adequada, né? De forma acolhedora. Então, esse é o convite que a doutrina espírita tem para nós. Se nós não temos consenso em relação a tudo, repito, nós temos um consenso em relação a isso. Não há argumentos espíritas, nenhum autor, mesmo aqueles, hein, da década de 80, que achavam que era doença, nem deles. Nós não temos nenhum argumento espírita que diga assim: rejeite homossexual, trate mal transexual, percebe? Não existe nenhum autor. Então, isso é consensual. Isso é consensual. Postura do outro: vou fazer isso ou vou fazer aquilo? Repito, decisão de foro íntimo. O que a doutrina espírita nos traz? Olha, nós temos essas informações aqui. Espíritos vão nessa direção, espíritos vão nas outras, nessa aqui. Você vai tomar a sua escolha. A escolha que você tomar, eu vou respeitar. Entende? Então, essa que é a questão. Então, ó, não vou me alongar. Muito bom conversar com vocês. Sempre as perguntas trazem reflexões novas e o que eu espero é que tenha feito todo mundo pensar aqui, né? Sair Sim. daqui um pouco. Opa, peraí, como é que eu tenho agido? Né? Tem que mudar isso. Então, vamos em frente.